Olá, vamos comentar hoje sobre resistividade elétrica. Cada material tem um número associado à sua resistividade e essa resistividade influenciará o valor da sua resistência elétrica. Estamos na apostila número 4, aula 45, resistividade elétrica, página 95. Então, a resistividade influencia no valor da resistência de cada material. Como que a gente calcula a resistência de cada material? Rho vezes o comprimento do material dividido pela área da seção transversal. Lembrando que, para a resistência sair em ohm, teremos que utilizar o comprimento em metros e a área em metros quadrados. Vamos aplicar esse conteúdo aqui, esse conceito, na resolução de um exercício. O fusível é um elemento de proteção que tem por finalidade limitar a corrente em um circuito. O modelo mais simples de fusível é constituído de um filamento pelo qual a corrente deve atravessar. Devido ao efeito Joule, lembrando que o efeito Joule é aquela transformação de parte da energia elétrica em energia térmica, esse filamento se aquece e, a partir de certo valor de corrente, pode-se fundir, interrompendo o circuito. Um técnico necessita dimensionar um fusível, utilizando um pedaço de fio com 0,25 milímetros ao quadrado de área de seção transversal, sabendo que o fusível deve ter 0,1 ohm de resistência elétrica e que a resistividade da liga metálica que constitui o fio é Rho2 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Quantos centímetros de comprimento deve ter o fio? Vamos aplicar a fórmula da resistência elétrica. R é igual a Rho vezes L dividido por A. Precisamos determinar o L. O R, que é o valor da resistência, nós temos. O valor da área também nós temos. Vamos substituir os valores. Lembrando que no valor do comprimento, o comprimento é o que nós vamos determinar. Rho 2 vezes 10 a menos 6. Agora aqui, ó, a área 0,25, por que aparece esse 10 a menos 6? Porque a área a gente tem que introduzir na forma o valor do metro quadrado. Aqui foi dado milímetro ao quadrado. Transformando de milímetro quadrado para metro quadrado, preciso dividir esse número por 1 milhão ou multiplicar por 10 a menos 6. Continuando nossa álgebra, 10 a menos 6 corta-se com 10 a menos 6. 0,25 passa multiplicando, 2 passa dividindo. Fazendo essa conta, temos que o L é igual a 0,0125 metro. Mas o exercício pede o comprimento do fio em centímetro. De metro para centímetro, vamos multiplicar esse número por 100. Multiplicar por 100 significa que a vírgula dá duas casas para a direita. L é igual a 1,25 centímetros. Exercício 1, exercício de aplicação de fórmula. Exercício 4. A variação da resistência elétrica de um componente com a temperatura é uma propriedade termométrica e pode ser utilizada na construção de termômetros bastante precisas. Para variações não muito grandes de temperatura, a maior parte dos bons condutores, metais em geral, aumenta sua resistividade diretamente com a temperatura. Ou seja, podemos escrever Rho é igual a Rho zero, 1 mais alfa, abre parênteses, θ menos θ0. Nessa expressão, a resistividade Rho em uma temperatura θ mais elevada pode ser obtida a partir da resistividade Rho0 em uma temperatura θ0 menor e o chamado coeficiente de temperatura alfa. Admita que um termômetro eletrônico construído com um resistor feito de platina, material com coeficiente de temperatura 4 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, sua resistência elétrica, que a 20 graus Celsius vale 160 ohms, passa a valer 192 ohms, quando entra em equilíbrio térmico com determinado líquido. Pede-se uma expressão para a resistência elétrica do resistor em função da variação de temperatura e do coeficiente de temperatura do material. Então, temos uma equação que relaciona a resistividade do material, só que ele pede um valor que relacione a resistência elétrica. Sabemos que resistência elétrica é igual a Rho vezes 0 dividido por A. Então, para que esse lado da equação vire o R, está faltando o L sobre
o A. Então, vamos multiplicar os dois lados da equação por L dividido por A, L dividido por A, mais L vezes Rho dividido por A é a minha resistência elétrica. Então, eu tenho Rho vezes L dividido por A, Rho zero vezes L dividido por A. Então, nós temos que Rho vezes L dividido por A é minha resistência final. Rho zero vezes L dividido por A é quem? É minha resistência inicial. E o restante se mantém. Fizemos o item A. Uma expressão para a resistência elétrica em função da temperatura do material e do coeficiente de temperatura. Item B, a temperatura do líquido. Então, vamos determinar a temperatura do líquido. Temos a equação que relaciona a resistência elétrica final com a resistência elétrica inicial numa temperatura inferior. Então, vamos substituir os valores. Resistência final, depois que o corpo entrou em equilíbrio, é 192 ohms. Resistência inicial, 120. Coeficiente de temperatura, 4 vezes 10 a menos 3. Temperatura de equilíbrio, temperatura final, é o que precisamos determinar, menos 20. Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, vou simplificar os dois lados aqui da equação por 16, tudo bem? Dividir por 16, 192 e 160. 160 dividido por 16 é 10. 192 dividido por 16 é 12. Esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 12 dividido por 10 dá 1,2 e o restante eu copio. 1 mais 4 vezes 10 dá menos 3. Abre parênteses, θ menos 20. θ é a temperatura que a gente precisa determinar. Pego esse mais 1, passa para o outro lado, ele fica menos 1. 1,2 menos 1 dá 0,2. 4 vezes 10 a menos 3 multiplica aqui, passa para o outro lado, dividindo. Então, ficou θ menos 20 é igual a 0,2 sobre 4 vezes 10 a menos 3. Menos θ passa para o outro lado, mais θ, 0,2 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Vamos jogar esse 10 a menos 3 lá para cima, vai virar 10 a terceira. Tudo bem? 10 a terceira, eu vou multiplicar isso daqui, ó. 10 a terceira vezes 0,2 vai dar 200. 200 dividido por 4, 50. 50 mais 20, fechamos 70 graus Celsius, é a temperatura do líquido. Finalizamos essa aula, pessoal. Na videoconferência a gente resolve os outros exercícios e tiramos qualquer dúvida que venha.